Está entrando no ar pela Web TV Minas, no Giro da Bola. A apresentação: Luiz Carlos Pitti, Cláudio Oliveira, Jorge Blaublau e José Augusto Corbelli. Estou parecendo um bom apresentador. Alô, alô, amigos, aquele abraço. Estamos começando aqui pela Web TV Minas, mais um Giro da Bola. O seu programa que leva a informação do futebol de Minas, Brasil e do mundo. Ao meu lado, os companheiros José Augusto Corbelli, Cláudio Oliveira e Jorge Blaublau. Vamos com os principais destaques do dia. Corbelli, o seu destaque. O meu destaque vai para o Internacional de Porto Alegre, que conseguiu ontem uma grande vitória diante da Universidade do Chile. Não só uma grande vitória, como também a classificação para a próxima fase da Libertadores. O Internacional já estava precisando de uma vitória dessa, estava precisando de uma vitória convincente. Ontem ele foi forte, venceu por 4-0 e assegurou aí a vaga antecipada para a próxima fase da Libertadores. Cláudio Oliveira, o seu destaque do dia. O meu destaque vai para uma dupla do Botafogo, Carleto e Bill. Eles se pronunciaram aí nas redes sociais, garantindo que o Botafogo fará a final contra o Flamengo. Esquecendo que para isso, primeiro, eles têm que tentar reverter a vantagem do Fluminense. Blá, o seu destaque. Meu destaque vai para o Fluminense, que não desiste de ter o atacante Fred em campo amanhã. Efeito suspensivo, foi dada entrada no efeito suspensivo ontem, que pode garantir o atacante e artilheiro do campeonato no jogo amanhã. Daqui a pouquinho, estes e outros assuntos serão abordados aqui no Giro da Bola, pela Web TV Minas. Já já a gente retorna. Estamos apresentando no Giro da Bola. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca UBA Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom UBA Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. UBA Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o nosso Giro da Bola e os senhores acompanharam os destaques de cada companheiro. E o primeiro destaque a ser frisado aqui é do Jorge Blaublau. Alô, alô, Blaublau, o seu destaque em comentário.
Bom, Pete, o Fluminense entrou ontem com efeito suspensivo para garantir a presença do atacante Fred em campo amanhã no jogo contra o Botafogo. É uma situação que pode complicar mais adiante, né? O Fred pode jogar amanhã, o Fluminense pede um novo julgamento. Esse julgamento provavelmente não acontecerá na semana que vem, porque no Rio de Janeiro nós temos 2 feriados, dia 21 de abril e dia 23, que é dia de São Jorge, e provavelmente esse julgamento não acontecerá na semana que vem. Isso fará com que o Fred terá que cumprir esse jogo contra Flamengo ou Vasco no primeiro jogo da final. É um risco que o Fluminense corre, mas que é preferível pensar passo a passo, né? Primeiramente ter o Fred em campo, porque é o artilheiro do campeonato, é um homem que põe medo ali na zaga do Botafogo, ele vai segurar zagueiro, vai segurar, vão ficar ali, né, sempre preocupado com ele, porque um descuido é fatal. Então, é um risco que o Fluminense está correndo, porque primeiro ele precisa vencer o Botafogo. Então, está pensando em ter o seu melhor jogador em campo. Depois, vai pensar uma outra maneira de continuar tendo o Fred em campo. É um risco que eu acho que vale a pena. Muito bem, Cláudio Oliveira, você destacou 2 jogadores do Botafogo, colocando nas redes sociais, acreditando na reviravolta, reversão do quadro, reverter o quadro e consequentemente, classificando para a final. É um direito deles acreditarem nisso. Eu acredito até que o Botafogo entrará em campo para fazer isso. Mas eu acho que os jogadores primeiro têm que entrar em campo, reverter a vantagem do Botafogo, ganhar por 2 gols de diferença, passar a outra fase, aí sim, você tem todo o direito de ir para as redes sociais, da coletiva de imprensa, falar o que você bem entender. Mas olha só, o lateral esquerdo, Thiago Carleto, causou ira de muitos torcedores do Fluminense ao postar nas redes sociais que o Botafogo estará na final, fazendo a grande final contra o Flamengo. Não soou bem diante da torcida tricolor e tomou um puxão de orelha por parte da diretoria do Botafogo, foi às redes sociais novamente pedindo desculpas e dizendo que não tinha como objetivo provocar jogadores e torcedores da equipe tricolor, mas apenas fazer uma brincadeira, que não esperava ter tal repercussão o que ele postou. Outro jogador que também foi cobrado pela diretoria alvinegra foi o Bill. O Bill disse o seguinte: assim como fez antes do clássico contra o Flamengo, na Taça Guanabara, olha só, o atacante Bill colocou um pouco de pimenta no clássico envolvendo essas 2 agremiações. O camisa 9 do Glorioso, olha só, lamentou a ausência de Fred no importante duelo. O artilheiro tricolor foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Seria bom se o Fred jogasse e nos enfrentasse. Se o Fluminense perder, vão dizer que foi porque ele não jogou. Mas ele está pagando pelo que fez. Então, foram 2 colocações que desagradou a diretoria do Botafogo, desagradou ainda mais a diretoria tricolor e os seus torcedores. Isso vai fazer com que o Fluminense, que já tem uma vantagem, entre ainda mais com ânimo diante da equipe do Botafogo. Aquela história, boca fechada, não entra música. José Augusto Corbelli, o Internacional, o ditado antigo, ontem lavou a égua. É verdade, o Internacional ontem ganhou de 4-0 do Universidade do Chile, selou sua classificação para a próxima fase da Libertadores. O Internacional que não vinha jogando bem, o Internacional que não estava fazendo um bom campeonato gaúcho, o treinador estava meio que na corda bamba, conseguiu esse resultado, mas não quer dizer com isso que esse treinador do Internacional vai permanecer muito tempo aí à frente do Internacional. Eu espero que ele consiga organizar o time do Internacional, porque o Internacional é uma grande equipe, é uma equipe vencedora, é uma das maiores equipes do futebol brasileiro, conseguiu a sua classificação e a gente sempre espera um Internacional forte. Todo ano é assim, todo ano início de competição, o Inter esse ano vai ser campeão brasileiro, ou esse ano o Internacional vai ser campeão da Libertadores, tá certo? Que teve aí um período bom, que foi campeão da Libertadores, mas não chegou a ser campeão brasileiro. Foi campeão da Libertadores sem ser campeão brasileiro.
Então a gente sempre espera que o Inter possa ter um grande campeonato e que possa chegar aí ao título brasileiro. É o pensamento e o comentário de todos os analistas esportivos. E a gente espera que o Internacional realmente pegue aí um embalo e possa seguir vencendo na Libertadores e quem sabe, né, chegar até mesmo ao título, porque realmente o Inter é uma das grandes forças do futebol brasileiro. E só para dar um pitaco aqui no que o Cláudio falou sobre os jogadores do Botafogo, nós lembramos muito bem disso aí, Pete, há anos atrás, dos áureos tempos do Campeonato Carioca, quando os jogadores de Vasco, de Fluminense, de Flamengo, de Botafogo falavam antes de jogos, para apimentar os jogos, né? Faziam apostas, dirigentes, jogadores, e isso era bom porque isso atraía o público. Hoje, infelizmente, está causando problema porque está trazendo vandalismo, né? As pessoas levam para o lado do vandalismo, da briga, da confusão. Por isso que o jogador não pode poder falar muito. Mas naquela época, como não existia muito esse tipo de coisa, esse vandalismo, né? Era mais na base da torcida mesmo, isso fazia com que o torcedor comparecesse. Então, acho que isso que os jogadores falaram aí, do Botafogo falou aí, é para apimentar mesmo, e na minha opinião, tem mais é que falar. Outros jogadores teriam que falar também, para que nós pudéssemos ter um grande público no estádio, porque estavam uns gatos pingados, o Campeonato Carioca é deficitário, não tem torcedor, vai lá 11 mil torcedores, 10 mil torcedores, e pode ter certeza que 80%, 70% dos torcedores que vão lá é do Fluminense, jogo Fluminense e Botafogo. Então é preciso que os jogadores falem alguma coisa para ver se anima o torcedor aí nos estádios com esse horroroso Campeonato Carioca. Muito bem, vamos agora com a Libertadores da América. A partir de agora o assunto é Libertadores da América. Duas partidas foram realizadas, duas partidas consideradas importantes ontem da Libertadores. O jogo do Boca, que venceu. O Boca hoje é a única equipe 100% de aproveitamento, jogou as partidas todas da primeira fase e conseguiu todas as vitórias. E o Corinthians perdeu ontem o 100% de aproveitamento ao empatar com o São Lourenço em 1-1. E eu achei interessante na palhinha aqui do Corbelli, e isso foi assunto na imprensa em geral hoje pela manhã e na parte da tarde também, em relação ao Diego Aguirre. Aí você pergunta, mas vem com o assunto do Diego Aguirre. Será que circula lá pelo sul do país a possibilidade da saída de um treinador que termina a primeira fase da Libertadores da América em primeiro lugar do seu grupo e que já está classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho? Será que ainda é desconfiança de dirigentes e torcedores do Cruzeiro do trabalho do Diego Aguirre? Depois desses números provados aí, o objetivo do Internacional, primeiro, classificar para as oitavas de final da Libertadores. E, se possível, numa boa colocação. E ele classificou em primeiro lugar. E o Internacional está na reta final, na semifinal do Campeonato Gaúcho. Fica esse assunto aí em pauta para os companheiros discutirem. Será que vai acontecer esse absurdo de amanhã ou depois de amanhã mandar o Diego Aguirre embora depois desse grande trabalho? Ô Pete, como eu comentei sobre o Internacional, eu quero pedir para iniciar essa palavra aí com relação ao Diego Aguirre. Eu acho que antes é melhor prevenir do que remediar. Eu acho que, na minha opinião, essa vitória do Internacional e classificação do Internacional, eu acho que, na minha opinião, não tem nada a ver com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre já colocou o Jorge Henrique até de lateral no time do Internacional. Ele é perdido. Ele está perdido com o time do Internacional nas mãos. Então eu acho que o Internacional, na minha opinião, você é maluco, eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Diego Aguirre não deveria ter sido contratado. Deveria ter. Na verdade, deveria ter sido mantida a permanência do Abel Braga na direção do Internacional. Mas como tiraram o Abel Braga, deveria ter sido contratado um outro treinador brasileiro, treinador do Brasil, que conhece o Internacional. E eu acho que o Diego Aguirre, na minha opinião, eu acho que o Internacional deveria demitir o Diego Aguirre na segunda-feira. Agora? Na próxima segunda-feira. Aí com que argumento?
Qualquer argumento Que pra nós. ele não Se come- demite um treinador que consegue ficar em primeiro lugar do seu grupo na Libertadores Aí- da América e que está disputando as semifinais do Campeonato Gaúcho. E olha, o Internacional jogou ontem sem os 3 reforços. Os 3 reforços que o Internacional contratou para a Libertadores da América não jogaram ontem. 2 com problema de lesão e outro por opção do treinador no banco de reservas. Quer dizer, ele botou o time dele da pré-temporada e conseguiu vencer por 4-0, um placar dilatado diante do Universidade do Chile e colocou o Internacional classificado em primeiro lugar do grupo. Qual é o dirigente que vai demitir um homem desse? Na próxima, Hein? daqui a alguns programas para frente, você vai me dizer aqui, né, e nós vamos dizer para os nossos internautas, né, o que vai acontecer com o Internacional, com o Diego Aguirre como treinador. Eu, se sou dirigente do Internacional, eu demitiria o Diego Aguirre. Eu não gosto, acho que o trabalho dele não é bom. Essa vitória de 4-0 aí, classificação no Libertadores, classificação no Campeonato Gaúcho. Você queria mais do que primeiro lugar? Não tem mais do que O time primeiro lugar. Internacional joga mal. O Internacional A melhor colocação Joga mal. numa classificação é o primeiro lugar do grupo. Mas ele não está em primeiro lugar. Ele joga por um empate no próximo para ser primeiro lugar. Eu estou pensando no O futuro. Inter. O Inter joga, Colorado joga a sua melhor partida agora, só precisa de um empate na última rodada para ser líder. Tudo bem, ele é primeiro lugar. Eu do estou grupo. pensando no futuro internacional nas mãos do Diego Aguirre. Exatamente. Agora, eu acho que tem treinadores brasileiros melhores do que ele. Começou uma competição, para você ter uma ideia, ruim das pernas, a equipe foi crescendo, é fato, a equipe do Inter chegou a figurar entre as últimas colocações, do meio da tabela para baixo. Ela cresceu Veio crescendo. ao longo do... Sim, veio crescendo. Não se sabe se tem o dedo do técnico, mas fato que ele veio crescendo. O que o Corbelli está falando aqui é o que parte da diretoria do Internacional queria fazer no início da temporada. Isso, no início, não agora. Hoje, essa parte da diretoria do Internacional, que era contrária à permanência do Diego Aguirre, calou mediante aos Os números. resultados. Não tem como. Não tem como você questionar um treinador que está na semifinal do Gaúcho e que está na primeira colocação do seu grupo na Libertadores da América. Mas a gente continua com esse papo depois do intervalo. Já a gente retorna. Estamos apresentando no Giro da Bola. Kaiser Hadler apresenta Gerais Country Fest, Estação Uba. De 17 a 20 de abril, no Horto Florestal, em Uba. Dia 17, João Neto e Frederico. Dia 18, João Bosco e Vinícius. Dia 19, Danilo Mendes. Dia 20, Fred e Gustavo. GeraisCountryFest.com.br. Imagine você na melhor festa do ano.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Uba Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Uba Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Uba Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Pois é, estamos de volta com o Giro da Bola aqui pela Web TV Minas. É aquele debate sadio, descontraído. Você curte aqui o A sorte do Aguirre aí que o Colbert não é o presidente do Internacional. Ainda bem. O Colbert cair matando. É verdade. Cláudio e Corinthians está com essa bola toda mesmo ou é só enfeite demais da imprensa paulista? Blá, blá. O Corinthians, ele joga, Pete, para não tomar gol. O time do Tite joga para não tomar o gol e a qualquer momento fazer um golzinho. É aquele jogo, aquela goleada de 1-0. Então eu acho que não tem muito que esperar do Corinthians aí, em jogos aí difíceis, vai ser isso aí. É 0-0, 1-1, 1-0 Corinthians, não tem goleada não, né? O Corinthians, quando ele encontra um timezinho melhor, que encontra dificuldades para fazer o seu gol, é isso aí. O time do Tite é esse, ele joga para não tomar gol, primeiro. E faz sentido o que ele está falando, porque a vitória contra a Ponte Preta contestada, a arbitragem foi bem contra a Ponte Preta, para não falar que foi a favor do Corinthians, e foi um 0 magrinho. É isso aí, vão ser todos os jogos do Corinthians, é isso. Ele não tem aquele negócio de partir para cima, desesperado, aquele toquinho bonitinho, empolgar torcedor. O jogador entra em campo, esquece a torcida e joga taticamente ali, obediente ao treinador, aquele esquema fechadinho para não tomar gol primeiro. Agora eu vou acertar, Cláudio. O Corinthians, com empate, garantiu o primeiro lugar do grupo, correto? É fato. Mas o Corinthians, dentro do blá-blá, que o Corinthians joga ali na defesa e tal, estudando o adversário, para em um determinado momento ir lá e fazer o seu golzinho. Bom, ontem não teve esse determinado momento não, porque ficou num 0-0 xoxo e ruim de se ver, viu? Eu vi alguns contra-ataques do São Lourenço e o São Lourenço teve muito mais oportunidades ontem de liquidar a fatura do que a equipe corintiana. Mas o Corinthians, né, jogou para ocupar a primeira posição, jogou pelo empate, jogou com regulamento e segue na competição mais firme do que nunca, com chances de brigar aí pelo título. Corbelli, eu fico maravilhado com a astúcia dos argentinos e a inteligência dos argentinos. Ontem, depois do jogo contra o Corinthians, todas aquelas rusgas que tinha, aquele entreveiro que tinha entre jogadores de Corinthians e São Lourenço, acabaram. Os jogadores do São Lourenço abraçaram, inclusive aquele que teve aquele entreveiro lá com o Emerson, na mordida do dedo, tá lembrado? Eu não tô lembrando, não tô recordando o nome do zagueiro aqui. Abraçou o Emerson e no finalzinho virou e falou assim: ganha do São Paulo. Foi o pedido que eles fizeram. Vença o São Paulo que a gente vai arrebentar o Danúbio lá. E só isso. Você acha que o Corinthians ganha do São Paulo? Se ganhar do São Paulo, o São Lourenço classifica, o tricolor do Morumbi sai. A situação do São Paulo é muito complicada agora, né? Esse empate do São Lourenço aí, porque o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians. O São Paulo está muito desorganizado. O São Paulo não tem treinador. Aquele treinador do São Paulo lá, o Milton Cruz, né? Interino. E fraco. São Paulo tá um bando dentro de campo. A verdade é essa. Ganhou de 2-1. Aí, o último jogo dele na Libertadores, mas é um bando dentro de campo, o treinador é fraco. Fala-se, vai fixar como treinador o Milton Cruz. O São Paulo vai dar com os burros na água, se continuar com o Milton Cruz. É fraco, tem que ficar no cantinho dele lá e contratar imediatamente um novo treinador. Se o São Paulo, principalmente se o São Paulo passar. Aí depois vocês vão me perguntar, mas você está querendo mandar o treinador embora, porque classificou o São Paulo para a segunda fase da Libertadores? É sim.
Eu acho que ele tem que ir embora mesmo. Tá rigoroso. Ele é fraco como treinador. O Milton Cruz assumiu o São mas Paulo. o São Paulo jogou uma partida ruim. Tá querendo mandar o Milton Cruz também embora, cara. O Milton Cruz não é treinador para São Paulo. Como não é treinador para São Paulo, como não é jogador para São Paulo o Paulo Miranda, como não é jogador para São Paulo o lateral esquerdo lá do São Paulo que está jogando agora, me falou o nome dele aqui. Carlinhos. Não é o Carlinhos. O Carlinhos estava no banco. O Carlinhos estava no banco. O Carlinhos é muito bom. Eu não sei o que contratou o Carlinhos para colocar o Carlinhos no banco. Como não é, o Tolói é fraco. É fraco do Tolói. Então o São Paulo tem uma série de jogadores ali ridículos que não tem condições de vestir a camisa do tricolor do Morumbi. Um time bicampeão mundial. E nem o Milton Cruz como treinador. Embora tenha jogado 3 partidas. Não é treinador. Tem que sair fora e chama o Luxemburgo lá que tá doido para ir pro São Paulo. Ele tá doido para fazer história para colocar o São Paulo no livro dele. Por isso que ele quer ir para lá. Ele se declara flamenguista, o Vanderlei Luxemburgo, mas ele quer ir pro São Paulo porque ele vai fazer um livro para ele, né? Ele vai escrever um livro e no livro dele não vai constar o São Paulo. E ele quer pôr o São Paulo no livro dele para dizer que em São Paulo ele treinou os 4 maiores clubes de São Paulo também, né? Na verdade é essa, ele quer colocar o São Paulo no livro dele. Então ele está doido para ir para o São Paulo. Então e ele é um excepcional treinador, na minha opinião. É chato, né? É chato, mas é um cara que conhece. Se quiser mexer só com o time, só treinar, ser só treinador, ele é excelente treinador. Então eu acho que o São Paulo, se ele quer ir, contrata o Vanderlei. Milton Cruz não leva o São Paulo a lugar nenhum. E tem uns jogadores ali que tem que pegar uma barca, encostar uma barca lá e botar dentro da barca e mandar viajar, porque tem muito jogador ruim no time do São Paulo. Permita-me, Luiz Carlos Pitt. Serve pro Botafogo? Serve não? Botafogo, qualquer coisa serve. Botafogo tá com pires, prato na mão. Nem é pires, não. Tô com prato na mão pedindo, pelo amor de Deus, para pegar jogador. Mas essa que sai de São Paulo, encaixa no fogo. Pode encostar lá. Encaixa lá. General Severiano. Desce lá. Desce lá. Para segundona serve. Permita-me uma parte. Esse cara é engraçado, ele tá falando do Palmeiras. Acho que esse cara deve ser, no íntimo dele, deve ser flamenguista. Porque ele tá falando de Palmeiras, ele põe o Flamengo no meio. Ele tá falando de decisões passadas, ele põe o Flamengo no meio. Ele está falando de internacional, ele vem com o Flamengo. Ele deve estar assistindo programas de TVs diferentes. A Sky dele deve ser gato. Se for que tem Sky na casa dele, deve ser gato. Ele deve estar ouvindo programas de esporte diferentes e deve estar lendo jornais também diferentes. Que só ele afirma que o Vanderlei está doido para deixar o Flamengo. Que o Vanderlei está doido para assumir o São Paulo. Eu leio o jornal todos os dias. Eu não tenho acesso a essas informações, muito pelo contrário. As informações que eu tive acesso, Vanderlei se negou a sair do Flamengo, que é o melhor e maior clube do Brasil, que tem torcida espalhada mundo afora, para continuar o trabalho dele no Flamengo. Mas esse moço, ele insiste em todos os programas. Falar que o Vanderlei está doido para ir para São Paulo, que o Vanderlei está doido para sair do Flamengo. Afirmou agora, senhores ouviram. Eu não entendo aonde ele está assistindo. Essas Sky, essas Net Gato, Mas será que isso é mal de Botafoguense? O Carleto deu uma declaração aí que os finalistas é Fluminense. Deve ser mal de Botafoguense. É Botafogo e Flamengo. Deve ser mal de Botafoguense. Falou. Ele eliminou o Fluminense e eliminou os dois. Então, Carleto, isso é mal de Ele já passou pelo Fluminense e o Flamengo já passou pelo Vasco. Não pode levar em consideração palavras de Carleto e Bill. Esses dois jogadores de Série C de Campeonato Brasileiro, gente. Tá lá no Botafogo lá, porque o Botafogo tava com pires na mão assim, eles estão desempregados, todos os dois desempregados. Foram pro Botafogo porque não tinha pra onde ir. É isso que eles tinham que disputar a Série C. É igual que você vai ouvir palavra de Carleto e Bill aonde? Bill e Carleto eu não Mas o Botafogo hoje tá muito berrento. Eu falei aqui, o Botafogo fez um time pra disputar a Série B. Por isso que aqui eu fiz o comentário nos primeiros programas. Mas o Bill não é jogador nem de Série B. O Botafogo, o torcedor, não deve cobrar tanto como deve cobrar o Flamengo, deve cobrar o Vasco e deve cobrar o Fluminense. Por que devem cobrar o Vasco? Me fala o jogador de ponta que o Vasco tem, primeiro, que o torcedor pode cobrar o Vasco. Não me fala quais jogadores, não me fala quais jogadores que tem de destaque. Tem que cobrar o Vasco, por quê? Cláudio. Não tem direito de cobrar o Vasco. Escuta, tem que cobrar o Vasco. O Vasco está na fila há 12 anos. O torcedor vascaíno, você tem que cobrar no Vasco, não. O torcedor vascaíno. Cobrar do Flamengo, que não ganha nada. O torcedor vascaíno tem que cobrar da diretoria do Vasco um time de nível à altura das tradições do Vasco. Altura das tradições do Vasco. Você está falando de tradições. Pensei que você estava falando de Você tem que cobrar, porque é inadmissível
um clube de regatas Vasco da Gama ficar na fila 12 anos sem ganhar um estadual. Com o time Isso que está ainda- hoje, isso vai ainda passar é mais possível. anos. Pela Vai história passar do mais Vasco. anos. Não, pela história do Vasco, então o torcedor vascaíno Vai tem que cobrar cobrar. do Vasco. Com o Vasco, o time que o Vasco tem? Eu acredito que O torcedor rubro-negro tem que cobrar do Flamengo. O Flamengo é um time que está disputando vai disputar a primeira divisão do futebol brasileiro. Nunca caiu. É o tradicional Flamengo que não passa dois anos sem ganhar um título sequer. Muito Então bem, o torcedor Pete. rubro-negro, ele tem que cobrar do Flamengo. Isso aí. O tricolor das Laranjeiras é um time acostumado, tem 4 títulos brasileiros. É um É o time maior, que tem uma potência é o time tremenda. carioca com Então nós temos que o maior número entender de que o títulos torcedor do brasileiros. Botafogo Fluminense. tem que ter relevar o Botafogo no meio dos 3, Vasco, Flamengo e Fluminense, porque o Botafogo disputa hoje uma Série C. Fez um time de acordo com a Série C. É B, é B. É B, não é C não. Não rebaixa mais Série B. não. É D, não Rebaixa. rebaixa mais não, Série já tá C, feia. Série C do Rio de Janeiro, quem caiu lá foi o Fluminense. Fluminense. Ô, velho, já tá ruim na B. Série já C, tá ruim na nós B. vivemos. O cara quer te jogar na C, Não, velho. o Fluminense que caiu pra Série C. Isso é Eu quero passado. dizer o seguinte, Você tá igual o Botafogo- torcedor do ó, Flamengo, comemorando a Libertadores de Zico até hoje. Isso é passado o negócio do Fluminense. Hoje o Fluminense é o clube carioca com o maior número de títulos brasileiros na era dos pontos corridos. Que é a era atual do futebol brasileiro hoje é a era dos pontos corridos. O Fluminense tem 2 títulos. É 2. nóis. Flamengo tem 1, Botafogo e Vasco ainda não ganharam. Não tiveram sabor, experimentar a liga. Não, ganhar e, o campeonato. e vou te dizer a Com verdade, 38 pelo jogos. andar da carruagem, enquanto existir Campeonato Brasileiro de ponto corrido, pode esquecer. Ô, 2009 foi o Flamengo, É você tá muito- O doido? Flamengo tem 1. Tem que ter plantel. Então, falando O foi o Fluminense tem Flamengo. 2. Dos Olha, pontos Não corridos. tem o Vasco e Botafogo. Ah, não, isso aí não conta, não. Eles ficam mais na segunda divisão do que na primeira, como é que eles vão brigar por Vamos título? desenvolver aqui a Vamos matéria lá. dos estaduais e a gente começa com o Mineiro. Corbelli, Caldense e Tombense. A veterana se classifica para a final e Cruzeiro e Atlético no seu ponto de vista. Eu acho que classifica Caldense, porque vai jogar em casa, nos seus domínios, joga mais um empate, empatou o primeiro jogo, joga por mais um empate e acredito que a Caldense classifica. E eu acho que o Cruzeiro deve classificar também, porque também joga pelo empate e a bolinha que o Atlético jogou no México e também com os desfalques que o Atlético vai ter, né? Já, o Leonardo Silva não joga e está suspenso, né? O Marcos O Rocha é Marcos dúvida. Rocha É dúvida. É dúvida e eu acredito que o Marcos Rocha não deverá jogar também, não deverá recuperar. Se jogar, vai jogar meia boca, vai jogar, não vai jogar 100%. E um jogador não estando 100% num clássico não deve entrar em campo. Então eu acredito na classificação do Cruzeiro. Não vou falar que o Cruzeiro vai vencer o Atlético, mas por jogar por mais um empate, eu acredito na classificação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro. 0-0. 1-1. 1-1. Ô Cláudio, você que conhece tudo do Campeonato Mineiro, Caldense e Tombense, Cruzeiro e Atlético. Da Caldense e da Cruzeiro. Aguarda Caldense, que eu quero mais sua opinião aqui depois do intervalo. Já a gente volta. A gente é um pé lá, outro cá. Kaiser Hadler apresenta Gerais Country Fest, Estação Bar. De 17 a 20 de abril, no Horto Florestal, em Ubar. Dia 17, João Neto e Frederico. Dia 18, João Bosco e Vinícius. Dia 19, Danilo Mendes. Dia 20, Fred e Gustavo. Gerais countryfest.com.br. Imagine você na melhor festa do ano.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Uba Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Uba Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Uba Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o Giro da Bola aqui pela Web TV Minas. O Cláudio estava falando, gostei que falou Caldense. Vai dar Caldense quem? Sim, Caldense e Raposa. Fala com a Raposa. Vai dar Caldense com Rompante. e vai dar Raposa. Eu acho que o resultado vai passar a Caldense por jogar em casa, né, por todos os favoráveis. E vai dar também a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro joga pelo empate, vai ganhar o Galo. O Galo não jogou nada. Do Galo, hein? O Galo não jogou nada. Mas eu quero dizer, na verdade, entrando nesse papo seus aí, mas eu tinha uma vontade que a Caldense fosse campeão mineiro, rapaz. Não, tudo bem. Sinceramente, tinha vontade. Merece. Que a Caldense fosse campeão mineiro. Pegasse ou o Cruzeiro ou o Atlético que vencesse o Campeonato Mineiro. Tinha vontade que o time do interior ganhasse o Campeonato Mineiro. Eu fico feliz quando o América ganha o Campeonato Mineiro, com aquele time que acabou, que mudou de nome lá umas 4 vezes lá, que é o Boa Esporte hoje, né? Já foi não sei o que lá, como é que chama, era quando ele foi campeão mineiro, inclusive foi em cima do Cruzeiro, né? Ipatinga foi campeão mineiro, foi em cima do Cruzeiro, tudo bem, mas foi campeão mineiro, tá legal. Não, eu também estou com o Corbelli, eu sou a favor dos humildes e oprimidos. Que exatamente esses times menores. Não, vez ou outra eles têm que ganhar realmente. Eu sou a favor, eu torço para a Caldense contra o Cruzeiro. Eu torço para a Caldense contra o Atlético. Se der Atlético na final, eu vou torcer para a Caldense, pode ter certeza disso. José, o tricolor. E eu vou junto. Não, Caldense e Raposa na final? Não, eu acredito Cruzeiro e Tombense. Vou torcer para o Tombense da nossa região aqui. Tombos, Zona da Mata de Minas. Então muito bem, eu tô com muito bem lembrado. É difícil, mas não é impossível, né? Um pouquinho de bairrismo, né? Isso, lógico. Na primeira fase o Tombense arrancou um empate lá. Então agora vamos conseguir uma vitória no finalzinho ali, 1-0. Tombense e Cruzeiro a final do Mineiro. O Corbel também já vai mudar o palpite aqui. Não, é Caldense, porque Caldense é uma equipe de futebol que disputa anos e anos o Campeonato Mineiro. Se não está na primeira, está na segunda e vice-versa. Então eu torço para Caldense. Tombense é um time de passagem, é fumaça, que some no espaço. Vai dar fumaça lá em Poços de Caldas. Eu posso dar meu palpite, não posso? Claro, deve. Sem sombra de dúvidas, o Atlético na final vai ganhar de 2-0. Lucas Prato e Cárdenas vai fazer os 2 gols. Galo 2-0. O Cárdenas não joga. E a veterana vai ganhar na Bacia das Almas nos 44. Mas o Levi Coupe não coloca o artilheiro lá. O Cárdenas para jogar? Ele vai colocar, ele vai entrar. Voltar pro Carioca. Aí vai dar a Caldense. E ele é bom jogador, hein? Agora o Carioca. Pode. Não, só uma notícia aqui. Sim. Uma notícia triste para a torcida tricolor. Principalmente e boa para a torcida do Botafogo, né? 2-0 pro Botafogo. Nós estamos sem o Fred amanhã. Né? Foi negado o pedido de efeito suspensivo. Mais uma vez a Ferge fazendo as suas maracutaias. Fluminense entrou ontem às 15 horas. Fluminense entrou ontem às 15 horas com pedido de efeito suspensivo. E só agora, próximo do encerramento do tribunal, às 19 horas, é que deram o resultado aqui. Foi negado. O Fluminense não tem como recorrer, porque teria que pagar uma taxa das custas do processo. Essas alturas, banco fechado e o tribunal também fechando às 19 horas. Encerrada as chances do Fluminense ter o Fred amanhã. Vamos pro que deve é. Ô Jorge, você sabe já a arbitragem pro jogo de amanhã? Não, ainda não. Eu gostaria que fosse o Índio. Nossa. Porque a Federação do Estado do Rio de Janeiro não quer hipótese alguma que dê Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca. Eu gostaria que desse Botafogo e Vasco. Uma boa resposta aí. Então eu acho que a Federação Carioca deveria colocar o Índio para apitar o jogo do Fluminense
e o Botafogo. O Botafogo já ganhou de 2-0 do Fluminense, fora das 4 linhas, né? 2-0. Com certeza. 2-0. Então, sem o Fred, você sabe que enfraquece um pouquinho. Enfraquece, claro. O poder ofensivo do Fluminense diminui aí 50%. Aí, né? Nós vamos torcer para um golzinho contra ali do Carleto. Casaga feia do Botafogo fazer um golzinho contra pra gente, porque realmente o poder ofensivo do Fluminense com Lucas Gomes fica terrível, né? Não dá para aturar Lucas Gomes, centroavante ali, o técnico já... Isso quer dizer que o Carleto e o Bill passam a ter razão nas suas declarações, nas suas postagens nas redes sociais, até porque o gordinho gostoso já não tá lá mais, né? Então quer dizer, você não tem o Fred e não tem mais o gordinho gostoso que assinou com o Atlético Paranaense e não quis nem saber de final no Tricolor Carioca, foi embora. Então eu te pergunto, o Bill passa a ter razão? Não, claro que não, claro que não. O Fluminense tem muito mais time, tem condição de vencer sem o Fred, sem os dois, com um a menos ali, dá para vencer o Botafogo tranquilo e partir para cima do Flamengo. E a final que eu espero, um Fla-Flu na final, para poder dar a resposta à Ferdi, que mesmo ela apoiando Vasco e Flamengo, mesmo ali debaixo do pano, fazendo tudo que ela quer para beneficiar Vasco e Botafogo, ela ficou para trás. Então, um Fla-Flu na final em resposta à Ferdi. Então nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu quero fazer uma aposta aqui com o Jorge aqui. Se o Botafogo passar, você vem com a camisa do Botafogo? Mas você vem com a do Fluminense? Mas eu estou em desvantagem. Mas eu estou em desvantagem. Responde aí. Chumbo trocado não vai. Eu estou em desvantagem. Se ele vier com a do Fluminense... E aí? Dá pra encarar, porque eu sei que eu vou vencer, vou passar, não vou vencer. Tem um amigo meu velho, eu iria. Tem um amigo meu sem o Fred, eu topo. Sem o Fred é mais fácil. Pensa aqui, Cláudio. Tem um amigo meu que é tricolor, participa de uma pelada no final de tarde, todos os sábados, à tarde. E ele é tão tricolor, e ele é apaixonado com o Botafogo. E ele esqueceu o calção, não levou na bolsa dele o calção. E o dono do sítio é botafoguense. Aí trouxe um calção com o escudo do Botafogo para ele. Ele jogou? Jogou não. Não. Isso é uma afronta à minha pessoa. De maneira nenhuma ele jogou. Corbelli, agora... Mas na verdade é o seguinte, a camisa do Fluminense eu vestiria. Sério? Vestiria. Ele falou que... Vestiria do Botafogo, ele do Fluminense quase foi tricolor. Quase, faltou pouco. Acho que o único problema foi o pó de arroz que desanimou ele. Corbelli, diga pra mim aqui, com a razão e por favor, sem coração. Não, tem que ser com coração, senão você morre, mas sem paixão, né? Com coração, sem não. a paixão, né? Com a razão, dê o seu palpite nos dois finalistas. Quanto fica Botafogo e Fluminense e quanto fica Vasco e Flamengo? Você falando os resultados, eu sei qual os dois finalistas ficam. Com a razão, Botafogo e Fluminense fica 1-1. Com a razão, 1-1. Botafogo e Fluminense. E com a razão, 2-1 para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Com a razão? 1-1 no Fluminense e Botafogo. E com a razão? 2-1 Vasco. Então dá Fluminense e Vasco. Do Fluminense e Vasco. Tá vendo como é que eu deduzi certinho? Vamos lá, Cláudio. Com a razão? Fluminense e Botafogo. Tem que perdoar, né? Perdoa, você aí não sabe o que fala. Deixa eu falar pra você. Eu acho. Eu confesso que no fundo ele sabe que vai dar Flamengo. Só que ele quer espizinhar, ele gosta de dar uma cutucadinha. Gente, com a razão, com o Fred, eu posso dizer para o senhor o seguinte: com o Fred em campo, a parada para o Botafogo seria mais difícil. Não resta dúvida. Primeiro, o cara é carrasco. A zaga já entra temerosa porque o Fred, pra você ter uma ideia, no último jogo, ele falou que ia fazer gol no Botafogo e fez. Ele falou. Ele deu entrevista falando que ia fazer gol no Botafogo e fez. Ele é carrasco. Então, com ele em campo, a zaga fica temerosa de ele realmente fazer. Se o Fred pegar um jejum, que nem o Jô, já completou um ano sem fazer gol no Atlético. Mas você não pode comparar o Jô com o Fred. Não. Sim, foi um absurdo. Foi o maior absurdo do mundo. Esse moço vestia a camisa da seleção brasileira. Isso é uma vergonha pro futebol brasileiro. Uma vergonha. Esse moço vestia a camisa da seleção brasileira. Completar o raciocínio. Se o Fred ficar de jejum, que nem. Não precisa ser que nem o Jô. Uns 3 meses sem fazer gol, é só marcar um minuto no Botafogo que ele sai de jejum. Que isso? Eu vou falar pra você, Pete, ó.
Dando sequência então, com o Fred a parada ficaria difícil para o Botafogo. Sim. Sem o Fred, eu acho que o Botafogo reverte a situação com 2-0. Na minha opinião. Botafogo e Botafogo reverte. Vasco E o Flamengo ganha do Vasco com 2-0 brincando. Flamengo, olha, então tá, vamos ver o resultado. Flamengo ganha, ó, se o Flamengo ganhar de 1-0, eu vou considerar derrota. Pra mim, o Flamengo tem que ganhar de 2 gols de frente do Vasco. Eu considero derrota se ganhar de 1-0 só. Pra mim, eu tô falando com a razão. Eu tô falando com a razão. A lógica, você pega Flamengo e pega o Vasco, você vê quem é melhor. Pelo amor de Deus. Põe no papel e vê quem é quem. Flamengo é time de primeira divisão, moço. Vocês montaram um time eco agora aí, tá se achando. Então, na realidade, eu acho que dá Flamengo 2-0 e dá Botafogo 2-0. Final, então, Botafogo e Flamengo. Que me perdoa, Jorge. Aí você acha que é mole pro Flamengo contra o Botafogo. Você tá torcendo pro Botafogo ir pra final, você tá morrendo de medo de enfrentar o Fluminense. Ali a gente tá acostumado a bater. Ali a gente tá acostumado a bater. No Botafogo tá acostumado a bater. Eles empataram. Como é que ficou o último jogo do Carioca? Como é que ficou? Eles empataram com o Nova O jogo bateu, foi do Júlio César. A bola bateu lá atrás, bateu no Júlio César e entrou. Para, Corbett, para. 1-0. 1-0. Você que é muito comedido, aquele cara assim, muito pé no chão, muito com razão. Parece com aquele, né? Parece com aquele grande profissional aí. Né, E um outro canal do outro canal aí. De televisão, hein? De televisão, fechado também. Né? Exatamente. Dá o seu palpite. Olha, eu acho que tranquilo o Fluminense, passa sábado, 4-1 Fluminense. Pra acabar com esse negócio que Fred precisa de Fred. 4-1. Você é um 4-1 Fluminense. Você é um gozador. Você é um gozador. Ainda falei que você é comedido. O Botafogo vai com razão. Esse cara é abusado. Aí você tá falando fora da razão. Esse cara é abusado. Ele tá pedindo com a razão. O Botafogo vai pro desespero. Não. Vai pro desespero. Nós vamos só no contra-ataque. Só 1, 2 e vamos lá. Você é louco. Faz um pouquinho de sentido. E Fluminense. Faz um pouco de sentido. E Flamengo 2-0. Vou dar uma opinião contra o Vasco aqui. Não tem problema, não. Eu tô falando que se for no contra-gol... Você falar que vai ficar 4-0 pro... Você falar que vai ficar 4-0 pro... Eu não daria isso pra cá. O Flamengo aqui, você vai... Anota aí e me cobra na segunda-feira. 4-1 Fluminense, 2-0 Flamengo no domingo, Fla-Flu. Se ficar 4-0 pro Fluminense, eu venho com a camisa do Fluminense segunda-feira aqui. Não é possível, né? Da Flamengo também? Flamengo 2-0, Piet. Infelizmente o Vasco vai tremer, como sempre, contra o Flamengo, não tem jeito. Eu já acho que a decisão do Carioca será alvinegra. Vasco e Botafogo faz a grande decisão do estadual esse ano. São os pretos e brancos, que os coloridos vão ficar de fora. Legal. Democracia na bancada, cada um com a sua opinião. Com a razão. Eu acho que o Vasco vence por 1-0. No sufoco, mas vence. 1-0. Aliás, o Vasco do Gilberto. O Vasco era para ter vencido o jogo anterior se não fosse a mão grande daquele árbitro, né? Exatamente. Que deveria ter expulsado o Botafogo vai fazer o gol do Giareta. Quem vai pro jogo? Nossa. Gol do Giareta. Aí você tá de brincadeira, né? Já de cabeça ainda. Aí eu paro. De cabeça ainda. Quem que é isso? Mas é igual o Fred. Quem mandou isso? Quem que é isso? De jogador. Quem que é isso? Que Giareta? o Simões adora. Ele é apaixonado por Giareta. É, né? Ele é apaixonado por Mas é igual o Fred. Quem que é isso? Ele vai fazer o gol. Bom, gente, Giareta? rapidinho aqui, 2 minutos, é pai bola, tá? Sem comentários. Santos, São Paulo. 1-0 São Paulo. Santos, São Paulo. São Paulo 1-0. Santos, São Paulo. São Paulo 2-1. São Paulo é finalista. Corinthians e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. 1-0 Corinthians. Corinthians e São Paulo na final. É isso? Do Paulista. Com certeza. Gente, com os palpites, as opiniões dos companheiros, a gente coloca ponto final em mais um Giro da Bola. Aquele abraço, a gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira. Um bom final de semana para todos. A Web TV Minas acabou de apresentar No Giro da Bola.